Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de desenho técnico, né? A gente está fazendo essa revisão aí da parte de desenho, né? E a gente vai estar justamente reforçando, né, essa parte da projeção ortográfica, né? A gente recebeu 2 e-mails aí no canal, né? Justamente de pessoas que estavam com dúvida referente a isso, né? E a gente decidiu fazer um desenho aqui no software do Inventor, né? Que a gente pode estar utilizando justamente aqui o CubeView, né, para poder estar verificando, né, ali as vistas do elemento, né. Então ele aqui em 3D a gente acredita que vai ficar melhor aí para visualização. Então vamos criar um objeto aqui qualquer, né. Lembrando que o foco, né, aqui é a parte da interpretação do desenho, né. A gente já recebeu algumas mensagens, né, porque vocês não fazem vídeo falando sobre o AutoCAD, sobre o Inventor, né? Esses softwares tem muitos vídeos na internet falando sobre eles, né? Tutoriais, né? Então, assim, a gente entende que não é nada que vá agregar, né, valor aí de conhecimento aí para as pessoas, porque já tem muita coisa, né? Então, às vezes a gente faz muito vídeo utilizando o AutoCAD e outro software, né? E a gente não foca ali nas ferramentas, né? A gente quer mostrar algum conceito ali de desenho, né? A gente utiliza o software ali para ter uma interpretação melhor, coisa do tipo, né? O caso aqui, o nosso foco é verificar a parte 3D. Então vamos lá, vamos criar um objeto aqui qualquer, né? Vamos tentar criar ele parecido com os desenhos que a gente vinha fazendo, né? Que era aquela peça como um L, né? Então vamos fazer aqui parecido, editar aqui logo o elemento. E a gente vê que muitos estudantes, né, têm essa dificuldade na interpretação do elemento, né, no que diz respeito lá do desenho, nessa parte da projeção, né, e às vezes é só realmente questão de prática mesmo da interpretação, né, nada mais do que isso, é só realmente aquela interpretação ali da prática, né. Fazer um furo aqui na peça aqui para poder a gente ter aí uma possibilidade aí de verificação de um elemento interno. Vou encerrar aqui esse esboço. Vou extrudar aqui a peça aqui para a gente poder visualizar ela melhor. Deixar aqui com 20 milímetros. Pronto, beleza. Tá aqui o nosso esboço feito, né? O nosso objeto aqui está aqui pronto, né? Deixa eu colocar aqui um chanfro nele, né? Vou colocar aqui um chanfro com 5 milímetros. Vou colocar um chanfro aqui. Confirmar aqui. Fazer um raio aqui nele para a gente falar um detalhe bem interessante sobre essa questão de visualização. Vou colocar aqui na aresta. Vou deixar ele aqui nessa oposta mesmo. Pronto, beleza. Então tá aqui o desenho da peça tá pronto, né? O modelo tá pronto aqui da peça. E aí no Inventor dá para a gente utilizar bem essa parte aqui do CubeView para poder visualizar, né? Por exemplo, cliquei aqui nessa parte aqui, observa que a gente está vendo aqui uma vista específica do desenho, né? Ou seja, aqui o observador olhando frontalmente a essa peça aqui, o que a gente observa? Né? A gente justamente verifica essas linhas aqui em cheio, né? Ou seja, é isso que a gente verifica, né? Justamente esse elemento que a gente verifica aqui da linha. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma curva aqui. Pronto, beleza. Bom, então é justamente isso que a gente observa, ou seja, são esses elementos que vão ali para o desenho técnico, né? Então são essas linhas cheias aí que a gente está observando, né? E aqui o furo também, né? Então essa parte aqui, ela representa justamente uma visualização do desenho, né? Já vi aluno perguntando, falei, poxa, eu tenho que fazer 6 vistas do desenho para poder representar. Não precisa fazer 6 vistas. Você vai fazer a quantidade de vistas que dê para você diagramar, colocar todas as informações contidas ali no desenho, né? E que fique de uma forma tranquila, né, de visualizar, né? Às vezes você tem a possibilidade, né, de fazer 2 ou 3 vistas, faz 2 vistas, mas elas ficam com muita informação, às vezes não fica legal, né? Então faz uma terceira vista ali para poder ficar com uma diagramação bem feita, né? Ficar bem organizado, né? Uma vista só dá para poder exemplificar, tranquilo, pronto. Essa peça mesmo aqui, essa vista aqui dela, dá para a gente fazer somente com essa vista, ou seja, colocar os detalhes da peça
e colocar a informação da espessura dela. Né? Ou seja, eu estou vendo essa peça aqui, né? Eu vou até ajeitar ela aqui para a gente entender esse conceito que eu falei. Deixa eu deixar ela aqui no ar. Essa aqui. Pronto, exemplo. Se a gente for observar essa peça, os detalhes, né, naquela vista que a gente estava observando, dá para a gente verificar todos os detalhes, né, no que diz respeito ao contorno da peça. Né, dá para ver todos os detalhes dela tranquilamente. Né? Se a gente for observar, exemplo, supondo que a gente esteja observando daqui, né, o observador esteja vendo ela daqui, né, eu vou estar vendo esses detalhes. Se o observador ele estiver vendo desse outro lado aqui, ele vai estar vendo os mesmos detalhes, só que de forma espelhada, né, um em relação ao outro. Mas são os mesmos detalhes, ou seja, eu não preciso fazer essas duas vistas da peça. Né? Da mesma forma que se eu for observar ela desse ponto aqui, né, eu vou estar vendo um retângulo da peça. Né? Eu vou estar vendo só isso aqui dela. Né? Então, a única coisa que me interessa aqui seria a altura e a espessura da peça. Só que a altura, quando eu observo nessa vista aqui, eu consigo ter altura, mas a espessura eu não consigo. Então, nesse caso, né, essa peça aqui eu poderia representar ela em uma única vista. Né? Ou seja, representar ela observando desse lado ou desse aqui, não tem problema, e colocar lá a informação, exemplo, SP 20 milímetros, né, supondo que 20 milímetros ali a espessura. Então, está feito ali a representação da peça. Né? Então, essa questão da diagramação é algo que, não vou dizer que é preciso muita prática, né? Mas é interessante exercitar para poder você observar ali o desenho. Né? E uma dica interessante, né, pelo menos eu usava muito isso, era observar desenhos já prontos, né, e ter aquela noção de diagramação ali, observando outros desenhos. Né, então isso aí é interessante. Né, mas voltando aqui para a questão das vistas. Né, então aqui, exemplo, aqui a gente tem uma vista, né, e esse elemento, o que acontece, a gente tem ao total de 6 vistas possíveis para ele. Né, veja que eu estou girando ele aqui, e cada um dos giros representa justamente o que? Uma vista. Girei ele na horizontal, foram 4 vistas. Né? Vou girar ele aqui na vertical. Eu tenho uma vista aqui mostrando essa parte de baixo. Né? Voltar aqui mostrando aqui essa parte de cima. Ou seja, cada elemento desse aí, cada face dessa daí, ela representa justamente aí uma vista. Né? Então, quando a gente faz essa verificação, né, a gente sabe que o elemento ele pode ter 6 vistas ali específicas. Né? Então, é importante justamente ficar atento com isso. Né, dessa questão de ter essa análise ali da vista, né, que o elemento vai ter. Um detalhe importante, para cada vista, né, as linhas que vão ser ali representadas. Inclusive esse vídeo que a gente está fazendo hoje, o foco seria para observar os tipos de linha. Né, só como a gente recebeu algumas mensagens com dúvidas referentes a essa questão da projeção, a gente está fazendo novamente uma de projeção. No próximo vídeo a gente faz aí sobre tipos de linhas. Então, exemplo, se eu pego um desenho como esse, né, mostro para você um desenho como esse aí, ele pode ter várias interpretações, né, mostrando só essa vista aí. Né, por isso que eu tenho que ter cuidado quando for escolher a vista, né, para poder representar, né, as principais características, né, ali das vistas. Né, e ficar atento também ali com o rebatimento. Né, então, ficar atento com isso. Então, exemplo, aqui, observando essa parte de trás onde tem um raio, né, isso é bem interessante porque aqui a gente está vendo a linha, né, de incidência aqui do raio. Né, mas numa peça física, essa linha de incidência a gente não observa. Né, então ela não aparece, né, na peça. Por isso que eu coloquei o raio, o chanfro, para a gente poder fazer essa análise. Quando a gente faz essa verificação, como essa vista aqui, o que acontece? A gente está observando perfeitamente, né, essa incidência no que diz respeito à aresta viva. Só quando a gente tem essa parte aqui com o raio, é como se ela tivesse ali a mesma projeção. Então o raio ele não aparece, né, como linha cheia como aparece no chanfro. Né? A gente vê muito isso aí. Né? O pessoal está iniciando ali na parte de desenho, vai fazer o esboço e coloca ali a marcação ali do raio. Mas não precisa fazer essa marcação. Ela aparece aqui na projeção para ter essa incidência, né? Aí com base no software. Né? Então, cada uma dessas vistas aqui que eu estou girando representa uma vista do desenho. Né? Então, você tem a frontal, superior, a inferior, né? Lateral esquerda, lateral direita, posterior. Né? Então, você tem, né, todas essas vistas aí do desenho. Né? Então, só confirmando, você tem a
superior, a inferior, lateral esquerda, lateral direita, a frontal, né, e justamente ali a posterior, né? Então você tem aí essas 6 vistas possíveis, né? Só que no caso, exemplo, vamos supor aqui que eu deixei essa aqui como a vista frontal, né? Essa aqui é a vista frontal, supondo que seja a vista frontal. Quando eu for fazer a rotação, exemplo, quero fazer a representação da lateral esquerda, a rotação do elemento para a representação ela vai ser justamente essa aqui, né? Ou seja, o giro, mostrando, no caso, essa face aqui da peça. Então, essa seria a frontal, essa aí seria a lateral esquerda da peça, né? Então, vou voltar ali para a frontal. Então, se essa é a frontal, essa aqui é justamente a superior, né? Vou voltar aqui novamente, essa aqui seria a vista inferior da peça, né? Essa daqui seria a lateral direita da peça, né? E essa aqui seria a posterior. Veja que a posterior e a frontal está representando absolutamente ali a mesma característica, só que a gente observa ela de forma espelhada, dependendo do ponto de vista, né, da peça. Bom, é isso, né, para a gente ter mais essa noção ali da projeção das vistas, né, dessa projeção ortográfica. A gente já falou nos outros vídeos, né, da importância do alinhamento, né, desses elementos, né, quando a gente vai fazer ali a representação, né, fazer ali a rotação, né, da projeção dos elementos. Bom, é isso. No próximo vídeo aí a gente vai estar já focando aí na parte de linhas. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.